Olá, pessoal! Tudo bem? Não sei se dá para escutar, mas estou aqui ouvindo o trailer de Michael Jackson. Essa é a nossa trilha sonora. E eu estou aqui testando um novo formato. Estou usando o OBS. Não sei explicar direito para vocês, mas é um programa que eu consigo mostrar várias coisas. E vou colocar aqui o espelhinho para vocês verem como que é a minha tela. Aqui eu, aqui nós. E aqui, ó, várias coisinhas. E eu vou poder mexer aqui para mostrar para vocês. Um seguidor me deu um feedback dizendo que queria ver mais coisas, queria ver imagens, queria ver eu escrevendo e colocando o conhecimento em prática. Então eu resolvi usar o OBS, pedi para o meu marido me ensinar. E estou aqui, vamos testar. Depois vocês me dizem aí se gostaram ou não desse formato e aí eu mudo. O tema de hoje é: às vezes o pior da viagem está salvando você. Guarda essa frase aí porque no final você vai entender. Hoje eu acordei vendo esse céu aqui, ó. E a semana inteira tava um solzão, assim, sabe? Daqueles de queimar a cuca mesmo, de ter que passar protetor solar pra não arder. E hoje simplesmente acordou assim, do nada, sabe? Do nada. E essa mudança de tempo me fez lembrar da nossa primeira cicloviagem na Chapada Diamantina, onde teve um dia que nós pedalamos e assim, a gente saiu do lugar. Tava um sol brilhante, como tava ontem aqui. E uns 10 minutos depois, começou a desabar o céu. Cair relâmpago e tudo mais. E foi uma coisa assim, sabe? A gente escreveu um livro da nossa primeira cicloviagem. Pedalando para a Liberdade, a jornada que transformou nossas vidas. Primeira etapa do 360 pela Chapada Diamantina, aventuras, desafios e conexões. Essa história que eu vou contar agora, que está relacionada com o tema de hoje, está dentro desse livro. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu baixar um pouco aqui o Michael Jackson, para eu não me perder. Vamos lá. Pedala mais rápido ou toma choque. A noite anterior tinha sido chuvosa e gelada, mas nossos sacos de dormir deram conta do recado. Quando acordamos, notamos que o chão da barraca estava um pouco molhado. A água havia entrado por baixo. Sorte nossa que usamos o isolante térmico, que evitou um estrago maior. Secamos tudo, nos arrumamos, tomamos café e logo pegamos as bicicletas para seguir rumo ao centro de Bicoara. Nós estávamos em um povoado. O sol brilhava forte, iluminando o céu limpo e a paisagem parecia não ter presenciado a tempestade da noite anterior. Estávamos aliviados de não precisar pedalar na chuva, olha isso! Porém, essa sensação durou pouco. Cerca de 10 minutos depois de deixarmos o camping, o tempo virou rapidamente. O céu se fechou em um cinza ameaçador e uma tempestade desabou sobre nós. A chuva caía com força e, para piorar, os raios da noite anterior haviam retornado, só que dessa vez muito próximos de nós. A situação ficou assustadora. Estávamos pedalando em meio a uma tempestade, subindo uma ladeira, em uma estrada de barro. De ambos os lados, éramos cercados por mata fechada, e à nossa direita havia aquelas imponentes torres de transmissão de energia. Os raios estavam caindo diretamente nelas. E o medo de sermos atingidos era real. O barulho dos trovões era ensurdecedor e o perigo iminente nos fez entrar em um estado de alerta total. Herbert, pedalando à minha frente, gritava por cima do som da chuva e dos trovões: "Vem, pedala mais rápido! Não coloca os pés no chão!" Meu coração disparou. A única coisa que eu conseguia pensar era que precisávamos sair dali rápido. Enquanto minhas pernas queimavam de esforço, minha mente entregava tudo a Deus. Chegamos ao centro de Bicoara ainda de dia, mas sabíamos que, se decidíssemos voltar ao camping naquele mesmo dia, pegaríamos a estrada à noite, o que não parecia uma boa ideia. Resolvemos então ficar na pousada, onde já havíamos nos hospedado antes. Se você quiser adquirir o livro, quiser ler a história toda da nossa primeira cicloviagem, acesse aqui o link na descrição e adquira nosso livro. Então, gente, o que aconteceu?
Nós passamos esse perrengue aí, foi muito desafiador, foi muito amedrontador, sério, foi assim um negócio assim de filme de terror, de aventura, sabe aqueles filmes que a gente vê a galera no gelo? Era a gente ali, não no gelo, mas assim, o relâmpago caía bem do lado, sabe? Fazia aquele barulho gigantesco do trovão e a gente subindo ladeira e sem força, porque geralmente quando a gente tá sem força de subir ladeira, a gente desce da bicicleta e sobe empurrando a bicicleta, né? Mas a gente não podia colocar o pé no chão, porque imagina o raio, né, que cai. O raio caindo ali o risco de a gente levar um chocão e morrer. Ai, gente, foi assim. Só sei que aconteceu tudo isso, da gente conseguir pegar o caminhão e chegar no centro de Bicoara, mas pela distância não deu pra gente voltar, ia ficar de noite e a gente ficou na pousada. Quando a gente chegou no outro dia, os nossos amigos disseram que foi uma chuva torrencial e caiu raio numa pedra próximo, a pedra era gigante assim, ó, próximo do lugar onde estava a nossa barraca montada. Então a gente ficou pensando assim, caraca, se a gente tivesse voltado e tivesse dormindo na nossa barraca e esse raio caísse e a gente pegasse um chocão, e não querendo assustar também quem quer viajar e quer acampar, mas é sobre essa reflexão, né, de a gente não tem o controle das coisas, a gente não sabe de tudo. Então, quando a gente pede para Deus cuidar da nossa vida, Ele cuida. Quando tem que chegar a nossa hora, chega, né? Lógico. Então, o que eu tiro de conclusão com essa aventura, com essa experiência? A gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar no nosso quadrinho, ó. E aí eu vou fazer aquilo que o seguidor disse que queria ver, né? Queria ver eu escrevendo. Então vamos aqui. Anotações da estrada. Não controlamos. O que nós não controlamos, gente? Nem na estrada e nem na nossa vida. A gente não controla o tempo. A gente não controla os imprevistos. A gente não controla os planos que mudam. O que nós podemos controlar? O que nós podemos controlar, gente? Nós podemos controlar como reagimos. Nós podemos controlar a nossa calma. E nós podemos controlar o nosso trajeto de continuar seguindo. A gente não conseguiu controlar o tempo. Nós saímos no tempo aberto, um solzão, o melhor cenário possível para pedalar, para ir até o lugar que a gente queria ir e voltar. Mas começou a chover. Começou aqueles relâmpagos, aqueles raios. E aí, o que a gente fez? Como a gente reagiu? Mantendo a nossa calma de certa forma, porque a gente ficou desesperada. Só que a gente precisou pensar. A gente pensou, é uma chuva. Se a gente tivesse se deslocando na cicloviagem de um lugar para o outro, a gente ia ter que pegar chuva. O que a gente conseguiu controlar diante disso foi, a gente sempre anda com plástico para colocar o nosso celular dentro. Então, nós colocamos o nosso celular dentro desse plástico, embalamos direitinho, colocamos na pochete. Então, resolvemos o único problema que poderia ter diante dessa situação da chuva. Ok, seguimos. Vamos chegar lá molhados e vamos voltar. Show! Só que aí começou a cair os raios, né? E a gente já estava ali no meio do caminho. Voltar não ia adiantar. Se a gente voltasse, a gente ia dar de conta com os raios que eles estavam caindo atrás da gente. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que continuar subindo a ladeira. A gente começou a se desesperar porque do nosso lado direito eram aquelas torres gigantescas de que passa energia, de transmissão de energia. E era um barulho
ensurdecedor de verdade. Era... E aí a gente começou, não, o coração acelera, nós somos humanos, a gente tem medo, né, de... Enfim. Então, a gente ficou desesperado, mas a gente precisou manter um certo nível de calma para poder a gente conseguir pensar. Quando a gente tá pedalando numa ladeira, subindo a ladeira em condições normais, a gente desce da bicicleta e empurra a bicicleta, né, quando tá muito cansado. Mas a gente não podia fazer isso. Então o Herbert começou a gritar, né, ele tava um pouquinho mais longe de mim e começou a gritar: não pisa no chão, não pisa no chão, continua pedalando. Então eu tive que manter esse nível de calma o suficiente para eu conseguir raciocinar e não sucumbir ali com as minhas emoções, com o meu medo. Então eu continuei. Daiane, você tá cansada, você tá sem fôlego, mas você precisa pedalar. Aí eu ia pedalando. E eu consegui chegar lá em cima. Respirar. Isso a gente pode controlar. As nossas emoções, o nosso cérebro, a gente consegue controlar. O que acontece fora da gente, nem sempre, quase nunca. Mas internamente a gente consegue. Então, a gente tem que trabalhar muito o nosso emocional, muito o nosso psicológico o tempo inteiro. Isso está me impedindo ou está me levando por outro caminho? Pergunta da estrada. Quando os planos mudam, pergunte-se: isso está me impedindo ou está me levando por outro caminho? Os nossos planos iniciais era sair naquela manhã, pedalar, pegar o dinheiro, sacar o dinheiro, voltar para o campo e no dia seguinte partir para Ibicoara. No outro dia a gente foi lá para o campo e pagou tudo direitinho. A gente ficou mais um dia. Agora eu vou ter que ler o livro de novo. E vem uma outra etapa da nossa cicloviagem que a gente não tinha planejado. Então, abril levou a gente para um outro caminho que a gente não teria vivido se a gente não tivesse tido esse atraso. E eu não vou contar essa história agora. Se você quiser, você vai ler o livro ou então você vai aguardar o próximo vídeo, que eu não sei quando eu vou falar sobre isso. Mas é isso, sabe? Então, quando os planos mudam, quando os planos da sua vida que você fez mudarem, você pergunta: isso está me impedindo ou está me levando para outro caminho? Qual outro caminho que você pode olhar que está acontecendo na sua vida que esse atraso te proporcionou? Será que você teria vivido esse novo caminho se você não tivesse se atrasado? Porque às vezes a gente pensa assim: eu vim por esse caminho porque os meus planos mudaram, só que não foi um caminho legal. Mas eu bato na tecla que toda experiência, por mais que não seja legal, por mais que, né, seja uma experiência difícil, ela vai nos ensinar algo que lá na frente vai nos ajudar muito, assim como essa experiência que foi maravilhosa que a gente viveu, mas também não foi 100% perfeita. Tiveram ali as suas dificuldades, as suas coisas não legais, e a gente aprendeu com isso e tá trazendo e pode trazer para nossa vida agora e no futuro também, para os planos que a gente desejava construir naquela época. Então a gente aprendeu muito de coisas que a gente quer e não quer, que a gente só pôde descobrir porque a gente passou por essa experiência que foi colocada na nossa trajetória por causa dos planos que nós fizemos e foram mudados por coisas que a gente não conseguiu controlar, que foi o tempo, os imprevistos. Aquilo que a gente já falou mais, né, na frente. Anotações da estrada. E aí, gente, gostaram desse formato? Eu consegui passar para vocês. Foi legal, foi didático, foi diferente. Eu gosto de fazer coisa diferente. Eu gostei do vídeo, mas eu preciso saber se vocês gostaram.
se vocês conseguiram captar aí a mensagem que eu quis passar para vocês. Me conta a experiência de vocês aí, de planos que vocês fizeram e que mudaram porque aconteceram coisas que vocês não conseguiram controlar. Como foi que vocês reagiram? Como vocês conseguiram controlar as emoções de vocês perante esses acontecimentos deles? E compartilha, se inscreve no canal, fala comigo no Instagram, fala comigo aqui. Eu quero compartilhar as minhas vivências, mas eu quero saber as vivências de vocês também, tá? Manda mensagem pra mim lá no direct do Instagram, manda mensagem aqui nos comentários. E vamos lá tentar controlar aquilo que está ao nosso alcance, que o celular tá tocando. Um beijo.